Doutor, sobre a criminalização da advocacia criminal. Olha, eu falo sempre para meus alunos, estagiários, que se escolheu a profissão de advogado criminalista, vai saber, tem que saber que, lamentavelmente, é inerente à advocacia criminal sofrer esse tipo de criminalização, e explico por quê. Agentes que estudam, agentes públicos que estudam a fundo o direito, submetem a um concurso, não conseguem muitas vezes distinguir a figura do advogado do próprio réu. E essas pessoas com esses fundamentos, a gente vê muitas vezes o magistrado confundir, a gente vê o Ministério Público confundir, a gente vê o delegado de polícia confundir. Então exigir que a população em si entenda o papel do advogado, e a população que de certa forma é mais atingida muitas vezes por uma falsa acusação, ou por uma acusação que não tenha pé nem cabeça, ou seja, nós sabemos que a denúncia praticamente é carimbada, é automático, é ato contínuo. O juiz, na maioria das vezes, eu posso afirmar que 99% das vezes ele recebe a denúncia do Ministério Público, que já é fundamentado ali nos elementos informativos colhidos ali na fase pré-processual. Então, o que eu geralmente falo, que quando você escolhe ser advogado criminalista, tem que saber que você está lutando contra o sistema. Diga no mundo que lutou contra o sistema, que não foi perseguido, que não foi criminalizado. A própria Revolução Francesa, que traz um marco nas garantias inerentes à pessoa humana, que muda a história a partir do que acontece. Aqueles que assim atuaram efetivamente para que a Revolução assim existisse, foram criminalizados, foram presos, foram mortos. Então é importante saber que o advogado, a advocacia criminal vai sofrer a distinção entre o direito e a conduta. É uma linha muito tênue. Para quem não tem estudo técnico teórico, você pode esperar isso de quem não estudou e de quem, infelizmente, lamentavelmente, não conhece democracia. Mas o que mais revolta quando se fala no devido processo legal, presunção de inocência, ampla defesa contraditória, é você ver essa criminalização partindo de agentes que deveriam entender, que deveriam, ao mínimo, saber um pouco do que é o conceito de democracia, o conceito de garantias fundamentais à dignidade da pessoa humana, né? Então, na maioria das vezes, a população só vai entender o que é advocacia criminal quando baterem na porta, o oficial de justiça bater na porta, ou a polícia, e aí o advogado passa a ser aquele garantidor, aquele que vai falar pelo cliente, aquele que vai mostrar sobre a nova aposta que o cliente tem direito às garantias, ao devido processo legal, enfim, a todas as garantias inerentes do ser humano. Todavia, o que mais, na minha opinião, revolta são os agentes, São os agentes que estudaram. Então, acho que falta nessas grades aí, da magistratura, do Ministério Público, dos próprios cursos de delegado, um estudo aprofundado dos direitos constitucionais, direitos humanos, para que possa ser colocado no mínimo os princípios. Eu canso de dizer, estudem princípios, vão além, estudem princípios, o princípio da presunção de inocência, para a gente não estar aí, como a gente vê, juízes, magistrados até hoje, colocando a responsabilidade na sociedade de julgar um par no tribunal do júri pelo princípio do indúbio pro sociedade, que não existe, indúbio pro réu, independente da fase processual. Esse papo de admissibilidade, esse papo de que a decisão é interlocutória e que nessa fase não existe fase, existe o que está escrito na Constituição e o que está escrito na dignidade que você tem dentro do processo, na fidelidade que você tem que ter às leis. Então, quem quer ser criminalista, se preparem para sofrer esse tipo de preconceito. E não deixem de lutar, porque nós estamos do lado que realmente garante a soberania de você não ser julgado hoje e executado e acusado por uma mesma pessoa. Assim deveria ser um sistema acusatório que
ainda estamos longe dessa paridade de armas, ainda estamos longe da presunção de inocência. Então são gerações, muito estudo teórico, a hermenêutica hoje, o direito muitas vezes, lamentavelmente eu canso de falar a hermenêutica dos horrores, o que os tribunais dizem que é, os tribunais superiores que deveriam, na verdade, dar exemplo, fazer valer. Mas se nós continuarmos lutando, quem sabe nós não vamos ter amanhã. Eu ainda sou esperançoso, mas realista, como dizia Ariano Suassuna. Eu sou esperançoso, realista, que nós possamos ter ainda uma efetivação maior dos direitos inerentes e as garantias à pessoa humana.